Os chips de coco no cultivo de Phalaenopsis é a 8ª maravilha do mundo dos cultivadores de orquídea ou é uma grande cilada? No vídeo de hoje eu vou contar tudo sobre esse substrato, eu vou relatar os erros mais comuns que as pessoas cometem quando usam este substrato e vou propor soluções bem interessantes para você corrigir esses erros quando eles forem cometidos. Para quem ficar até o final, eu vou deixar uma dica bônus. Qual é o segredo para que a Phalaenopsis fique com as raízes todas dentro do vaso? Eu sou a Jandrei e você está no canal Jandrei Amor pelas Orquídeas. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Gente, eu estou encantada com este cultivo. Olha isso, olha que coisa maravilhosa. Olha quantas raízes, raízes bonitas, raízes fortes, raízes saudáveis. Ela está sendo cultivada em chips de coco, em puros chips de coco. Durante muito tempo, os chips de coco, ele foi considerado o grande vilão no cultivo de orquídeas. Mas no decorrer dos tempos, as pessoas estudiosas, as pessoas que estudam, elas foram observando que os chips de coco, ela poderia ser um grande aliado do cultivador de orquídeas, principalmente das orquídeas Phalaenopsis. Para a gente conseguir estes resultados, nós precisamos de ter alguns conhecimentos. Então eu vou relatar 7 erros que, se você cometer, a sua orquídea Phalaenopsis não vai ter esse resultado, não vai ter folhas novas, não vai ter haste floral, não vai ter flores, que é o que todos querem. O primeiro erro para quem cultiva Phalaenopsis nos chips de coco, ele parece ridículo, mas é um dos mais importantes nos chips de coco, principalmente iniciante. Qual é o erro? O erro é querer manter o vaso assim em cima da mesa sem colocar num cachepô, porque quando ele seca, ele tomba, ele não para de pé. Então o primeiro erro é tentar mantê-lo em algum lugar para enfeitar quando ele tem flor, sem o uso de um cachepô. Você coloca no cachepô, ele fica firme e não cai. E daqui a pouco vocês vão entender por que este é um erro importante. O segundo erro é tentar cultivar a orquídea Phalaenopsis frouxa no vaso. Como eu disse no erro 1, quando a Phalaenopsis ela é cultivada nos chips de coco, quando o substrato está seco, o vaso fica leve e é muito comum ele ficar caindo quando você não coloca ele apoiado em um cachepô. Quando ele cai, ele abre buracos assim no substrato. E aí a Phalaenopsis ela fica frouxa. Nenhuma orquídea ela pode ser cultivada frouxa no vaso. Este é o segundo erro, é tentar manter a Phalaenopsis frouxa no vaso. Então aqui eu tenho uma dica para você resolver esse problema. Essa Phalaenopsis aqui eu comprei na promoção para recuperar, por isso ela tem essas folhas murchas, mas essa folha ela saiu aqui já no meu cultivo e já está aparecendo, olha, raízes novas. Então o que eu fiz nesse caso? Eu fiz um furinho aqui nas laterais e passei esse palito. Então ela continuou assim, olha, com pouco substrato. Não é necessário
que você encha ela de substrato até aqui em cima. Existe uma possibilidade de cultivo de Phalaenopsis sem substrato, então ela pode ficar aqui com pouco substrato. E uma outra experiência que eu fiz e que eu sempre faço faz tempo é de completar o substrato com pedra brita. Aqui, olha, eu coloquei pedra brita onde tinha ficado o buraco. E ela já começou a dar sinais de recuperação, porque essa folha é nova. E olha que linda essa raiz aqui, olha. Quando ela começa a pôr raiz e folha nova, isso é um forte indício que o cultivo está dando certo. Agora, olha esta outra aqui. Esta outra aqui, ela nunca caiu, olha. O substrato está completo, mas se você quisesse, você poderia completar o buraco que fica quando ela cai e o substrato cai para fora com o próprio chips de coco, completar com chips de coco. O segundo erro é não providenciar que a Phalaenopsis fique firme no vaso. Aqui, olha como que ela está firme no vaso. E mesmo assim eu coloquei o palito, porque eu gosto. Eu coloco em todas elas, mesmo aqui, ó, o vaso pesado, né? Ele foi completado com pedra brita, ele está em recuperação. Tem umas raízes aqui bem verdinha, mas mesmo assim eu mantenho o palitinho. Todas as minhas Phalaenopsis têm palitinho. E aqui o palito é grande porque facilita de enroscar naquela argolinha que eu uso aqui, ó. O terceiro erro do cultivo de Phalaenopsis não escolher um vaso adequado, principalmente se você é um iniciante. Eu tenho já uma caminhada no cultivo de orquídeas, mesmo assim eu só cultivo Phalaenopsis nos chips de coco em vaso transparente. Olha que maravilha! Esta orquídea, ela está comigo já faz tempo, ela já floresceu. Olha que coisa mais linda, não tem nem uma raiz doente. E como que eu sei? Eu sei porque o vaso é transparente. Bom, essa é a minha opinião. Eu desaconselho totalmente cultivar orquídeas em chips de coco em outro tipo de vaso. Isso aqui é uma prova viva de que esse cultivo dá certo. O quarto erro é ignorar os sinais. Esta orquídea aqui, olha, ela já se recuperou, está bem de raiz, olha aqui. E num vaso transparente, como eu já recomendei. Só que tem alguma coisa que não está muito bem aqui nessas raízes. Essas raízes, elas estão brancas. A raiz branca, elas são chamadas raiz de água. É a raiz que se desenvolve, a raiz fica verde, aí a próxima etapa ela fica branca e a próxima etapa ela apodrece, seca e morre. Então, se eu tenho uma Phalaenopsis, ela está nos chips de coco, eu tenho que observar, ela está branca, eu tenho que cuidar ainda mais. Essa orquídea aqui, ela tem que desenvolver raízes verdinhas. Se ela começar a desenvolver só essas raízes brancas, ela vai ter dificuldade para se desenvolver. Então, essa raiz branca não é um bom sinal. O quinto erro é regar a Phalaenopsis aos poucos. O certo é regar a Phalaenopsis cultivada nos chips de coco abundantemente, assim, olha. Olha quanta água que eu coloquei e mesmo assim o substrato não está ainda bem molhado.
porque ele muito seco, a água ela escorre lá embaixo, né? Como eu não estou molhando com a mangueira, eu vou molhar de novo, ó. É a mesma água. Agora, olha só, eu molhei abundantemente. As raízes estão bem verdinhas. Tem umas partes branquiçadas aqui, mas essa água vai acomodar, vai molhar melhor esse chip de coco e essa raiz vai ficar bem verdinha. Ela não tem camada drenante e ela não tem furos na lateral. E vocês podem observar que está dando certo. Por que está dando certo? Porque eu estou acertando nas regas. E agora, quando que eu vou molhar? Eu vou molhar quando estiver seco, bem seco. Ó, o vaso molhado, ele é pesado. Se eu colocar aqui agora ele fica, olha. O problema do vaso que cai, que eu mencionei no primeiro erro, é o vaso com substrato seco, mas você também não pode manter molhado para que ele não caia. Quando secar, ele vai estar caindo. Se você quer pôr na mesa para enfeitar, ele precisa de um cachepô. Gente, eu agradeço demais as pessoas que se inscrevem no canal, que clica lá no sinalzinho de joinha, de gostei, que deixa comentários, que manda os vídeos para quem gosta de orquídea. Muito obrigada! Tem muito mais dica no vídeo de hoje ainda. O sexto erro é tentar cultivar phalaenopsis com chips de coco e na semidroponia. Aqui eu tenho uma phalaenopsis na semidroponia. Ela está na rolha. Olha que linda que ela está. Olha, está desenvolvendo raiz, está bem bonita. Está nesse modelo de semidroponia, onde a garrafa foi cortada e o gargalo foi virado aqui para baixo. E aqui eu tenho uma outra phalaenopsis também na semidroponia, na rolha. Ela é um bebezinho e já floresceu. Ela está nesse outro modelo aqui e é na rolha. E olha que linda que ela está de raízes. Nos chips de coco não dá, porque ela primeiro ela tem que secar completamente para depois ganhar água de novo. É condenar a phalaenopsis a desmilinguir e ir embora. Por que as pessoas perdem muita orquídea cultivada no chip de coco? Porque não sabe regar. Essa orquídea aqui também eu comprei para recuperar, eu completei o espaço com pedra brita. Ela começou por raizinha agora, colocou essa folhinha já e essas folhas estão murchas. Por que essas folhas estão murchas? Pelo excesso de água. Lá no mercado onde ela estava, provavelmente eles molhavam as flores todas na mesma hora e no mesmo dia, então não importa o tipo de substrato que ela tem. Como ela já estava úmida, eles molhavam de novo, porque era dia de molhar, e ela, por excesso de água, olha, as folhas murchas. As folhas estão murchas porque ela perdeu as raízes. Ela não tem, olha, nada de raiz ainda. Depois que eu coloquei aqui, arrumei e coloquei o palitinho, que tá vindo, olha, uma raizinha. Mas eu acredito na recuperação desta orquídea. Olha, nem tirei ela do vaso, eu só completei com pedra brita. Então, por isso, os chips de coco é o grande vilão. Porque as pessoas não acertam nos cuidados, principalmente na rega. Bom, como prometido, agora eu vou dar uma dica bônus, porque quando você cultiva a orquídea no chip de coco, as raízes ficam dentro do vaso.
As raízes, elas saem para fora do vaso, como está essa aqui, ó. Tá saindo para cima, tá saindo para baixo, né? Daqui uns dias ela vai cair para fora, vai estar para todo lado. Essas raízes que ficam para fora, elas ficam procurando umidade no ambiente. E as orquídeas que estão no chip de coco, ela não tem essa necessidade. Quando ela é bem regada e bem cuidada, ela tem toda a umidade que ela precisa aqui dentro do vaso e não precisa ficar com as raizinhas para fora igual umas maluquinhas procurando aonde é que está a umidade. É por isso que ela fica dentro do vaso. Então, para quem não gosta de raiz assim, para fora, uma boa sugestão é o chip de coco. Eu particularmente não importo, eu acho bonito até, mas eu sei que tem gente que não gosta. Para quem gosta de vaso bem comportado, é uma boa opção o chip de coco no vaso transparente para o cultivo de Phalaenopsis. Então era isso que tínhamos para o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Não se esqueça, se inscreva no canal, deixa seu joinha aí, deixa um comentário, também queremos aprender com vocês. Um forte abraço, até o próximo vídeo.